E aí pessoal, tudo bem com vocês? Volto aqui de pirata novamente para nesse vídeo falar quanto eu recebo de dividendo todos os meses dos fundos imobiliários. Vamos pro vídeo! E mais uma vez eu tô aqui de pirata, então deixa seu like e se inscreve no canal, senão eu vou saquear sua carteira. Bem pessoal, a minha carteira atual ela não é só de fundos imobiliários, como vocês viram no outro vídeo. Eu tenho cerca de 19% da minha carteira atual em fundos imobiliários, o que dá aproximadamente R$ 166.250. E como é que estão divididos esses 166 mil na minha carteira de fundos imobiliários? Eu possuo atualmente 6 fundos imobiliários, que são o HGLG, o KNRI, o GGRC, o HGRE, o HGBS e o XPML. Então essa é a minha carteira de fundos imobiliários atualmente, são 6 fundos, sendo que estão divididos em 2 fundos de shoppings, que são o HGBS e o XPML, 2 de logística, que seriam o GGRC e o HGLG, o KNRI, que é híbrido entre logística e laje corporativa, e o HGRE, que é somente laje corporativa. E quanto é que esses 166 mil investidos em fundos imobiliários estão me rendendo atualmente de dividendos? No mês passado, que foi o mês de novembro de 2020, eu recebi de dividendos R$ 742 somente de fundos imobiliários. Então, esses 166 mil deu um total de 0,45% aproximadamente de dividendos. Lembrando que os dividendos ainda estão um pouco prejudicados por conta da crise. Os fundos imobiliários de shoppings ainda não estão pagando o que eles costumavam pagar. Já se recuperaram, já estão pagando a maior parte, mas ainda não voltaram para o seu normal. Então dá para se basear aí que a gente consegue uma rentabilidade normalmente de uns 0,5% de fundos imobiliários por mês de dividendo. E vocês devem estar pensando, poxa, mas isso é muito pouco, como é que eu vou receber apenas 0,5% de dividendo de fundos imobiliários? Bem pessoal, isso não é pouco. E eu vou te dar alguns motivos para explicar isso. O primeiro motivo seriam os imóveis reais. Se você tivesse um imóvel de 166 mil, provavelmente você não ia conseguir alugar ele por R$ 740. Óbvio que eu estou generalizando, isso vai depender muito da localização dos imóveis, mas na média, o retorno que se consegue de aluguel de um imóvel é de 0,03. Isso já abatendo todos os impostos e todas as despesas que você vai ter com aquele imóvel. Até porque os números que eu passei aqui sobre os fundos imobiliários já são líquidos, já é o que realmente sobra para o investidor no fim do dia. Outro motivo para dizer que esses 0,5% ao mês não é pouco, é que 0,5% ao mês é o que eu recebo do meu total atual, mas não é o que eu recebo do que eu investi, porque ao longo dos anos os fundos imobiliários se valorizam e o jogo sempre é para o longo prazo, ou seja, eu vou receber uma porcentagem em cima de um patrimônio que vai ser maior, bem maior do que o que eu investi. E uma pergunta muito comum que me fazem é: e quanto eu preciso ter investido para ganhar 5 mil por mês? Bem, para ganhar 5 mil por mês você precisa ter investido 1 milhão, onde 0,5% vai representar 5 mil por mês. Mas isso é se eu quisesse ganhar 5 mil por mês hoje. Para eu atingir 1 milhão investidos, eu não necessariamente tenho que investir 1 milhão. Se eu começar a investir agora R$500 por mês, mais ou menos em 22 a 23 anos eu vou atingir 1 milhão, sendo que eu vou ter investido uma estimativa em torno de 140 mil. Ou seja, eu não vou ter investido 1 milhão, eu vou ter investido 140 mil para ganhar 5 mil reais por mês. Claro que isso vai ser ao longo de 22, 23 anos, mas vocês entenderam a ideia. Isso sem contar as principais vantagens que os fundos imobiliários têm sobre os imóveis, que se você acompanha o canal, você já está cansado de saber. Que são, por exemplo, a liquidez. Ou seja, para vender um imóvel é muito difícil, você vai demorar, vai gastar muito tempo, e um fundo imobiliário você vende a hora que você quiser e tem o dinheiro na mão. Um risco muito menor, já que, por exemplo, esses 166 mil que eu tenho investido, distribuído nesses 6 fundos imobiliários, eles estão divididos em mais de 100 imóveis, o que gera um risco muito menor de quem investe em apenas um imóvel, que está correndo o risco do mesmo imóvel, da mesma região e do mesmo inquilino, que inclusive se o inquilino sair, você perde toda a sua renda mensal. Isso sem falar no trabalho, já que com fundos imobiliários você consegue uma rentabilidade maior e tendo um trabalho zero. Enquanto que ter um imóvel real você ainda vai ter que administrar, por mais que seja um trabalho pequeno, sempre gera dor de cabeça. Às vezes o inquilino sai, você tem que conseguir outro,
tem que fazer reforma, tem que correr atrás de imposto, de pagar imposto, entre outros trabalhos que quem tem imóvel sabe como é que funciona. E se a gente for olhar, por exemplo, esse meu investimento em fundos imobiliários de 166 mil, ele já me pagou de dividendos em torno de R$ 6.670. Não dá para dizer muito bem o tempo que foi, até porque eu não montei essa posição toda de uma vez, eu fui montando aos poucos, mas tem cerca de um ano aproximadamente que eu comecei a montar a posição nos fundos imobiliários, o que me dá um retorno só nos dividendos de 4% aproximadamente, ou seja, o meu yield on cost nessa minha carteira de fundos imobiliários está em torno de 4%, que ao longo dos anos, como a gente viu, esse número tende a aumentar muito. E lembrando que os fundos imobiliários são uma parte mais segura da minha carteira, uma parte voltada para a geração de renda, justamente para eu redistribuir esses dividendos e futuramente viver só com eles, atingir a minha liberdade financeira. E para quem está procurando investir em fundos imobiliários para conseguir renda passiva, deveria considerar começar a estudar os REITs americanos, que são os parentes dos fundos imobiliários, são os primos dos fundos imobiliários, só que nos Estados Unidos, ou seja, você recebe renda passiva em dólar, o que é muito importante para quem quer construir patrimônio. Receber renda passiva em uma moeda forte, que tende a se valorizar frente ao real ao longo dos anos, vai preservar o seu poder de compra, vai preservar o seu patrimônio e é uma excelente classe de ativos similar aos fundos imobiliários. A gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre REITs, inclusive a gente tem análise de vários REITs. Então já corre aí e assiste, vou deixar um card aqui falando sobre isso. E se você não deixou seu like até agora, deixa seu like para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês, continuar soltando um monte de vídeo legal e tô rumo ao 1 milhão. Daqui pro meio do ano que vem, esse primeiro 1 milhão sai. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.